Boa noite a todos. Meu nome é Luciano Ruppel. Eu sou um servidor de Cristo, né? Trabalhando aí algum tempo com os irmãos que estão aqui na doutrina espírita. E hoje é um dia especial para mim, né? Muito feliz por estar aqui presente para falar de um tema que é um tema que, de alguma forma, mexe muito com a gente nos dias de hoje, porque a gente está muito ansioso, né? A gente está muito impaciente, a gente está, assim, principalmente depois que passou a pandemia, né? Esses gatilhos da impaciência, eles se exponencializaram, né? E, logicamente, como praxe, né? Eu vou fazer a leitura sobre o tema no Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu estudei um pouco para o tema, a preleção, ela, na minha cabeça, ia durar 2 horas. E aí eu resumi bem, e aí deu 1h40. Mas a gente vai tentar fazer nesses 19 minutos que sobra, né? Então eu acabei comendo algumas partes, mas enfim, no fim tudo dá certo. E aí o que o Evangelho segundo o Espiritismo ele fala sobre o tema? Graças a Deus, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, é um trecho curto, né, para falar sobre paciência. E ele começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, mais bom dizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola da pobreza, a esmola dada aos pobres, é mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa, e, consequentemente, a mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. E aqui, nessa próxima frase que eu vou falar para vocês, eu faço o Evangelho no Lar, sei lá, acho que há 6 ou 5 anos. E, para mim, a melhor frase do Evangelho, segundo o Espiritismo, é essa que eu vou recitar agora. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são os impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e não tinha nada a censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar, e vos fortalecer para o futuro. Sede pacientes, sede cristão. E, enfim, isso é o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre paciência. E aí, pesquisando um pouco mais sobre paciência, eu fui procurar a etimologia da palavra, né? Ver da onde vinha essa palavra. E se você for fazer a primeira separação, isso sem fazer nenhum estudo, é paz-ciência. Poderia ser muito bem a ciência da paz. A pessoa que ela, de alguma forma, tenta praticar a paciência no seu dia a dia, e eu acho que isso é prática mesmo, ela consegue sentir um pouco de paz. Mesmo que, é, na minha opinião pessoal, a paz não é para esse mundo, né? Nós vivemos um mundo de provas e expiações, e na maior parte do tempo a gente está sofrendo por alguma razão, ou seja por medo, ou seja por ansiedade. Paz e alegria são momentos raros na nossa vida, ao qual, de alguma forma, a gente tem que aproveitar muito. E aí, procurando um pouco mais sobre a palavra, eu achei eu acabei não decorando, mas eu vou recitar aqui para vocês.
Só um segundo. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. E aí a gente parte para uma das coisas que são as mais maravilhosas do evangelho, da preleção, que é trazer sempre um processo reflexivo. E eu vou fazer algumas perguntas a vocês a partir de agora, com um pequeno espaço para vocês escutarem a minha voz e refletir sobre isso. E aí, a primeira pergunta é: como é que está a sua paciência com a sua família? Né? Como é que está a sua paciência com a mãe, com o pai? Imagino que tenham pessoas mais novas aqui, e até pessoas com um pouco mais de idade. Assim, a pessoa que é mais idosa, ela tem que ter um pouco mais de paciência com os mais novos, ao mesmo tempo que a pessoa mais nova tem que ter paciência com as pessoas com mais idade. Então, é sempre buscando um equilíbrio entre as partes. Então, além dessa relação de pais, de mãe, e como é que está a sua paciência com seus filhos, a paciência com seu esposo, com o marido, os irmãos? Sempre tem um cunhado que pentelho na família, né? Que muitas vezes testa a nossa fé, com os nossos vizinhos. Talvez aqui tenha alguma pessoa que mora numa casa que tenha muitas pessoas, né? E o maior dilema de uma casa com muita gente é quando alguém entra no banheiro, né? Toda vez que alguém entra no banheiro, sempre tem uma pessoa que demora mais. Né? Haja paciência com esses colegas que entram e não saem do banheiro. E a paciência não é um lugar que a gente trabalha só dentro da nossa família, né? Como é que está a nossa paciência no trânsito? Como é que está a nossa paciência no trabalho, né? Com o chefe, com seus pares, com, com as pessoas que estão, de alguma forma, acima de você e também com aquelas que estão abaixo, né? Infelizmente, o mercado de trabalho, ele te traz hierarquia, né? E a hierarquia é algo que coloca sempre um irmão contra o outro. Toda vez que você dá um cargo para alguém, né, ou enaltece alguma pessoa através de uma nomenclatura, ela está, de alguma forma, ali fazendo um processo de concorrência. Muitas vezes, quem trabalha no mercado, enfim, né, um dos dilemas que eu tenho no dia a dia é que a gente sempre em rodas de conversa, a gente fala assim, né, se tudo dependesse de mim, as coisas seriam mais fáceis. Mas, felizmente, uma parte do processo da vida que nós entendemos um pouco de algo e a outra pessoa entende um pouco de outra coisa. E às vezes o nosso trabalho depende daquele e-mail, sei lá, daquela informação. E muitas vezes aquele colega, às vezes pode estar passando por um problema, até dentro do trabalho ou familiar. E, e de fato a gente, quando está, digamos assim, se sentindo pressionado, a gente não quer nem saber, a gente vai lá, cobra, né? Tira satisfação. Então, para você ver, né? A paciência, a gente trabalha em todos os lugares da nossa vida, né? Às vezes numa fila, às vezes esperando o resultado de uma prova, de um exame, e até para deixar um pouco mais polêmico, né?
nosso bate-papo aqui, e eu acho que é uma coisa que a gente passou muito agora, nesses últimos dias, né? Como é que está a nossa tolerância, né? Como é que a gente está atuando para aceitar uma opinião divergente, né? Hoje o país ele está dividido, né, por questões políticas e a gente vê muito ódio aí fora, né, porque um gosta de um partido, o outro gosta de outro, sabe? É, só um minutinho que a gente, de alguma forma, tem que saber respeitar o tempo das pessoas, né? Cada um tem um tempo diferente para o aprendizado, cada um tem um conhecimento diferente. Eu acho que não existe o certo e errado. Existe a maneira como você vai se portar em relação a alguma coisa divergente. Eu não sou um bom exemplo para falar sobre divergência de time de futebol. É muito difícil conversar com os corintianos e palmeirenses, e ter paciência com eles. Bom, eu não sou muito exemplo para isso. Mas quantas vezes a gente tem silenciado quando a gente escuta uma opinião diferente? Nem sempre a gente tem que retrucar, nem sempre a gente tem que se impor e dar a nossa opinião naquele momento. Muitas vezes a gente tem que interiorizar aquilo e refletir. E, de fato, mais uma vez, refletir porque cada pessoa ela está passando um momento de conhecimento, de evolução, de compreensão na vida. E nunca, em hipótese alguma, a gente tem que impor alguma opinião. Então, meus amigos, antes de ir para a parte final da preleção, eu tenho que fazer mais uma leitura aqui de um livro que eu sempre carrego comigo, que é o Jesus no Teu Dia a Dia. Mas antes, eu queria falar que a paciência, ela traz algumas virtudes para nós, né? A pessoa que começa a praticar a paciência no seu dia a dia, ela, ela se torna uma pessoa mais saudável, mais feliz, mais grata. A paciência, ela torna você um amigo melhor. A paciência, ela torna você um companheiro melhor. A paciência, ela ajuda a você alcançar os seus objetivos. Porque a ansiedade, ela não te... Ela, além de fazer mal para suas questões emocionais e físicas, né? Porque a ansiedade, ela vai gerando em você algumas doenças crônicas, gastrite, enfim, inúmeras doenças. E a paciência, ela faz você se tornar uma pessoa mais sábia. A pessoa que retruca menos e tem os dois ouvidos para ouvir e refletir mais sobre as questões da vida, ela se torna uma pessoa mais amável. Então, a paciência, ela gera uma paz de espírito e amadurecimento emocional. E, além de tudo isso, ela evita dezenas de problemas provenientes da própria impaciência. Então, fica como uma iniciativa, né? A gente está no começo do ano, agora, em janeiro, que, que nós possamos se tornar uma pessoa mais paciente nesse ano. E aí, já partindo para a parte final, no livro Jesus no Teu Dia a Dia, eu vou contar aqui um conto que se chama Não Vale a Pena. Esse conto, ele começa assim: discutir por causa de ideologias religiosas, vingar-se do ofensor, magoar-se com alguém, desejar ter mais do que o necessário, brigar com um amigo, apegar-se ao dinheiro.
Considerando que a vida no corpo é apenas um instante na eternidade, muita coisa não vale a pena. Ao fechar os olhos físicos, definitivamente, e o espírito desvincular-se do seu corpo inerte, o que levará para a pátria espiritual? E o que deixará para trás? Infelizmente, para muitos, a vergonha será a sensação mais presente após a grande passagem. Assim que constatar por si mesmo a realidade da imortalidade da alma, que importância terão aquela discussão boba que fez você sofrer tanto? Aquela desavença que se arrasta por anos? Aquele bem material que custou tantos anos de sacrifício? Aquele cargo que lhe outorgava plenos poderes? Sem o corpo, todas essas coisas tornam-se questiúnculas, irrelevantes. Se quiser acertar mais e errar menos, antes de qualquer atitude, pergunte-se: considerando a imortalidade da alma, isso que vou fazer vale a pena? Pelos meus estudos, né, o espírito ele já tem, sei lá, 10 milhões de anos. E, em média, a cada 200 anos, nós estamos indo e vindo para a Terra aqui em encarnações e reencarnações. E a coisa que mais nos une nesse bololô todo é que se a gente está nesse planeta agora, nesse momento, vivendo juntos, é que em todas essas oportunidades que tivemos no passado, até hoje, nós não fomos capazes de aprender por amor. E por isso que eu falo muitas vezes que a gente está aqui é para aprender na dor mesmo. A gente veio aqui para sofrer, não veio aqui para ser feliz. Esses momentos são raros, são curtos, são pequenos, e que a gente tem que aproveitar. E tem que ir atrás também. Mas o que eu digo sempre é que se você estiver sofrendo nesse momento, abraça o seu sofrimento. Tenta tirar as melhores lições possíveis que ele pode te trazer. E segue em frente. Porque quando o tempo passar, se isso acontecer de novo, isso não vai te derrubar. E aí, esses dias, para encerrar, né, tem só mais 2 minutos, eu estava escutando, eu sempre escuto alguns colegas aí na internet, e aí um deles, uma das reflexões é do Cortella, e a outra é um desses rapazes aí, fitness, eu esqueci o nome dele. Mas eles falaram sobre 3 coisas incríveis, que eu acho que eu vou guardar dentro do meu coração. A primeira, que é meio que como se fosse um segredo para você ter uma vida emocional saudável, digamos assim. A primeira é a generosidade mental. Divida tudo que você tem de conhecimento. Generosidade mental, divida tudo que você tem de conhecimento. Passe para frente. Porque quando você passa o conhecimento para frente, você, além de você estar ajudando a outra pessoa a evoluir, você está abrindo espaço para que você possa aprender também. A segunda é a coerência ética. Coerência ética é haja conforme você recomenda para as pessoas. Coerência ética é haja conforme você recomenda para as pessoas. Não adianta o Luciano vir aqui falar um monte de coisa para vocês e sair na rua fazendo tudo o contrário. Gente, eu sei que eu sou um ser imperfeito e em algum momento a gente vai errar, mas que a gente tenha plena consciência do erro, volte atrás, recomece de novo e faça diferente. Então, a coerência ética é agir conforme você recomenda às pessoas. E a terceira e última é a humildade intelectual. Você pode aprender com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Seja tendo ela mais conhecimento que você ou não, sendo mais rica ou mais pobre ou não, sendo mais jovem ou não. Né? A gente tem o costume muito de, por ser um pouco mais velho,
menosprezar o conhecimento do mais novo. Mas a humildade intelectual, ela gera para você o poder de aprender com qualquer pessoa. E sempre eleve ela, sempre coloque ela no seu devido patamar. Então, acho que é isso, gente. Eu termino aqui, agradeço muito a oportunidade, espero que de alguma forma tenha é, trazido é, alguns processos reflexivos para vocês, né? Para que vocês possam sair desse evangelho, dessa preleção e pensar um pouquinho sobre as coisas que eu deixei aqui para vocês. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja dentro, no meio e bem fundo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a você.